Ei, Agro, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Raízes SA. Hoje, num especial, que é a expedição, o workshop Expedição em Corte, aqui em Maceió, Alagoas. Estamos fazendo uma série de episódios aqui, do meio do evento. E a gente sabe, a gente traz o Raízes SA, que é essa bandeira do agro dentro dos estúdios Flow, dentro do Flow SA, que é onde fala de negócios, empreendedorismo, tecnologia, e se o tema é esse, não tem como o setor que responde por 1/3 do PIB, 25% da arrecadação tributária e 20% da mão de obra formal do país ficar de fora, que é o agronegócio. Mas muito mais do que negócio, a gente está falando da história das pessoas, da sua família que veio do interior, do passeio que você gosta de fazer na fazenda. Porque todo mundo aqui no Brasil tem um pezinho, todo mundo tem raízes no agro. E hoje eu estou trazendo, neste momento agora, um cara que, primeiro, sou aluno dele, né? Tive a honra de participar de várias aulas no MBA, então já é uma referência por si só, por ser meu professor, já começa aí. Esse crédito eu tenho, ser meu professor aqui. E, além disso, a referência de tê-lo já visto há muitos anos como o Thiago do CPEA. É o cara que vem aqui fazer palestra, falar do mercado, falar de preço, falar de uma conformação ali de mercado e tal, que é super interessante. É impossível você não saber quem é esse cara aqui. É o Thiago Bernardino, que está chegando aqui agora para a gente conversar, bater um papo hoje. Thiago, seja muito bem-vindo. Arthur, eu vou chamar você de meu amigo. É meu aluno, meu amigo, né? Mas que bom. Espero ter contribuído para a sua formação de alguma maneira. Muito. Alguma coisa aí você levar para a sua vida. Eu acho que esse é o nosso papel, mas é um prazer estar aqui. Puxa vida, eu acompanho vocês, né? Esse foi um crédito que há algum tempo atrás, no Paraná. Né? Tava lá no Paranavaí, cheguei lá para fazer uma palestra, tava o Thiago na plateia. Aí eu falei, nossa, meu Deus, vou fazer uma palestra na frente desse homem, quem sou eu na fila do pão para falar? Eu tô brincando. E aí quando eu cheguei lá que eu vi o Thiago falar com ele, cara, beleza, tal. Pô, que legal, assim, a gente tem muitos amigos em comuns, a gente conhece muita gente do meio que tá ali, mas é legal quando a gente vê lá atrás, eu me coloco lá atrás, quando não tinha um trabalho tão relevante ali, e você vê essa turma e agora estamos aqui juntos, fazendo palestra no mesmo evento, então para mim é uma baita honra estar com você. E você está aqui no podcast, então melhor ainda. Idem. A recíproca é verdadeira. Pô, você é uma referência aí, você está falando bem do agro, você está levando informação, está levando conhecimento, histórias. Então, eu me sinto feliz e honrado estar aqui com você, batendo esse papo aqui. Muito bem, eu quero que você explique quem é você no ponto de vista de quando te perguntam. Quando você chega num lugar que ninguém te conhece, chega lá no meio, o cara fala assim, o que você faz? Como é que você explica? Eu começo falando que eu sou lá de Piracicaba, porque a turma fala, pô, Thiago, mas você não tem o R, meu? Cadê o seu R, né? Você não fala lá. Daí eu tenho que provar, contar os causos, né? Mas sou piracicabano, venho lá, estudei lá em Piracicaba, sou um economista de formação. E hoje eu costumo dizer que eu sou um analista do mercado. Eu sou, não vou dizer um comunicador, mas eu procuro levar uma informação de tudo que a gente vem observando ao longo dos dias, das semanas, sobre o mercado agropecuário, né? Uhum. Há 20 anos estudando basicamente o mercado pecuário, mas o mercado pecuário não fica sozinho, então a gente está aí no mercado mesmo da informação, vamos dizer, da análise de dados, informações, custo, produção. Então é um pouquinho do Thiago, um economista que se especializou em economia, gestão, administração, mas principalmente comercialização, informações sobre pecuária, sobre grãos, assim por diante. Quando o pessoal fala assim, vou chamar o Thiago para gravar. Que Thiago? Eu falei, o Thiago Bernardino, Thiago do CPEA. O que é o CPEA? Explica, porque pode ter gente aqui que tá vendo, gosta do tema, mas não sabe o que é. Porque para mim é óbvio. Eu preciso que você explique. Bom, o CPEA e realmente, muita gente, o Thiago do CPEA confunde um pouco. Eu estou lá no CPEA desde 2002, então é duro falar a data, mas tá velho, né? Mas é experiência. É um centro de pesquisas em economia aplicada,
que está dentro do departamento de economia da Exalc. São 13 departamentos. Genética, zootecnia, alimentos, entomologia, solos e economia, administração e sociologia. Então o CPE é um grupo de estudos, um centro de pesquisa, algo em torno de 140 pessoas, estudando o agronegócio, estudando a dinâmica das cadeias produtivas, 32 cadeias produtivas, entre elas a pecuária, né? E hoje eu estou como coordenador da pecuária, então é pecuária de corte, leite, suínos, frango, ovos, né? Ovinos e tilápia. Então são professores, estudantes, né? Seja de graduação, de mestrado, doutorado, que estão lá entendendo e transmitindo a informação do agro. Então, o CPEA, ele está dentro da Exalc, né? E a Exalc é a Escola de Ciências Agrárias, né? da USP. Né? Escola Superior da Agricultura Luiz de Queiroz, né? Que é o campus de agronomia, podemos dizer assim, ou de ciências agrárias da USP. Né? A Exalc tem mais de 120 anos, aí tem a partir dos anos 40, ela realmente entra como um campus da USP. Então, os estudos agrários da universidade acabam ocorrendo lá, né? A gente tem o campus de Pirassununga também, da USP, que é muito importante, zootecnia veterinária. Zootecnia veterinária. Perfeito, muito forte. Então, a Exalc começou com agronomia, florestal, economia agroindustrial, biologia, alimentos e nutrição, administração de empresas, administração rural, né? E gestão ambiental. E eu sou um dos alunos do MBA em agronegócio da Exalc, e eu vou te falar que foi para mim um divisor de águas, até não só para o meu conteúdo em si, mas eu sou consultor. Tem tanta coisa que eu vi na aula, hoje. Eu tive uma aula sobre silvicultura. Eu tenho cliente de silvicultura. Importante. No outro dia, o assunto da reunião envolvia aquilo ali. Cheguei com propriedade para falar, aprendi ontem. Né? Mas você vê como é a coisa, né? Tipo assim, se eu não tivesse visto aquela aula, eu ia boiar naquela hora, porque eu não sou consultor técnico, eu não entro na parte técnica, o meu negócio é gestão e governança. Mas entrou numa parte técnica lá, que aí eu falei, isso aqui é assim, assim, assado. Ninguém precisa saber que eu aprendi ontem, mas quantas coisas que eu aprendi que realmente, porque a minha origem é a pecuária. Sim. Né? Então, de pecuária, eu sento aqui, a gente vai conversar do que você imaginar, nós vamos conversar. Quando ia para os outros assuntos, eu não sabia nada de soja, de cana, de café. Então, tudo isso para mim, cada aula de cada tema daquele, assim, para mim é uma revolução pessoal, tá? Então, é o conhecimento, né, Arthur? Eu acho que você não vai ser um especialista em silvicultura, mas quando você se abre para o conhecimento, eu vou estudar, vou abrir meu horizonte, eu acho que isso que é o bacana. A minha formação é economista. E aí eu tinha a possibilidade de fazer algumas disciplinas optativas na agronomia. Então eu fui lá fazer zootecnia, pastagem, daí tinha eu lá muitas vezes caindo de paraquedas, mas algumas coisas que, por exemplo, o Macir Corsi, que é uma referência de pastagem, o Cláudio Haddad de zootecnia, me falaram na aula que eu levo até hoje. Exatamente. Eu não vou ser um zootecnista, mas o zootecnista, para me enrolar, vai ser difícil, né? Mas assim, eu vou poder ajudar, né? Eu acho que isso é um ponto, eu acho que é muito prático, porque a turma, todo mundo que está lá, a maioria das pessoas, são pessoas que são produtores rurais ou são profissionais que trabalham com produtores rurais e que aquele conhecimento, se ele fosse estudar cada coisa daquela, se ele fosse ter a formação em cada coisa daquela, ele precisava de 200 anos para aprender. E aquilo que precisa saber, para você não ser enrolado, para você saber do assunto e quando você toma decisões, uma decisão nunca é uma coisa isolada, é um conjunto de coisas para você tomar uma decisão. Então você fica muito mais seguro. Isso me trouxe muita segurança a isso. Então a parte mesmo, né, que você fala muito das proteínas, aquele jogo, vamos falar sobre isso hoje, né, como interage o frango, o porco, o boi, o ovo, né, na decisão de compra do cliente ali, do varejo no Brasil. Isso é fundamental para você entender a carne do boi. Então, se você fica só falando de carne de boi e não entender o resto, você boia nisso daqui, né? Você fica manco. Falar de tilápia. Por que eu preciso saber de tilápia? É uma proteína que concorre com o frango, com o porco, com o boi. Se o cara podia comprar isso ou aquilo, ele pode escolher por isso aqui. Então,
essa dinâmica é Perfeito. valioso demais, né? Então, eu acho que é exatamente isso. Você conseguir agregar diferentes vertentes de conhecimento, lógico. Nunca vai ser especialista em tudo. Uhum. Mas é importante se abrir aí para realmente você poder conversar, você poder opinar, ouvir e, obviamente, traduzir aquilo que vai ser bom para você, para o seu negócio, como consultor. Pô, eu Exatamente. sei falar sobre silvicultura. Aham. Não sou o especialista, mas, Olha, obviamente, eu vou contribuir com uma o meu baita negócio. noção com aquilo dali. Com certeza. Eu fiz uma bíblia, que é o meu caderno. Cada aula, deu um caderno dessa grossura aqui, que tá da aula, tudo anotado. Então você aproveitou lá. mesmo, hein, Aproveitei, fiz pra rapaz? valer. Olha que, olha, foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu estudei focado. Porque quando você é moleque, da faculdade, lá, você estuda, mas estuda porque tem que responder a prova e passar e tal. E com uma certa maturidade você estuda porque você quer aprender aquilo dali, né? Então é diferente. Hoje em dia, se eu precisar, eu pego minha bíblia lá, ó. Opa, tem essa aula lá. Aquela velha lá. história, né? Era a média 5, 6, 7 para passar logo. E aí quando você vê a necessidade, você se Agora torna eu quero média aprender, 9, eu 10, quero né? aprender, Não, é. com certeza, com certeza. Então aproveitou, isso é muito bom. Tiago, vamos aproveitar aqui então para a gente ir para o assunto que eu quero trazer com você. Um que é o óbvio. É o assunto que você trouxe aqui. Falar de preço do boi. Então, Preço se do você boi. vier falar com o Tiago e não quiser saber se vai dar 400 o preço do boi ou não, você tá errado. Você tem que perguntar isso para ele. E é uma perguntinha que ele é assim, né? O cara dizer que vai ou não vai, ele tem que ter base para falar, né? Porque depois vai ser cobrado, né? E como é cobrado? Como é cobrado? Eu tomei a decisão em cima do que você falou, hein, rapaz? Eu entro em tem umas boas histórias sobre isso, mas é o nosso trabalho, sim. Não dá pra gente, obviamente, fugir da responsabilidade de orientar, de dar uma opinião. Acho que isso, lógico, sempre com responsabilidade. Eu acho que esse é o ponto, Sim. né? E principalmente fundamento, né, Arthur? Sim. Pô, você vai conversar sobre governança, você vai conversar sobre toda essa estrutura, sobre pessoas, etc., sobre dinâmica. Você tem o seu embasamento, você tem o seu conhecimento. Sim. Então, tem uma história a ser contada por que o preço vai chegar ou não a 300, 400, 500 que seja, mas tem todo fatores variáveis que vão impactar, mas é preciso sim ter uma base sólida para a gente poder dar uma opinião. Então vamos falar sobre essa base sólida para você explicar, sedimentar bem aqui para chegar na resposta que a gente quer saber, porque teve a palestra hoje, mas a turma que está assistindo a gente provavelmente não assistiu a sua palestra. E o tema era, né? Boi a R$400. Vai chegar ou não vai, né? Algo assim, né? Vai chegar ou não vai? O ciclo virou? Vai chegar a R$400? Eu quero que você fundamente agora e me explica se vai, se não vai e o porquê. Agora é com você, se vira aí. É uma demanda, é uma vontade, né, de todo pecuarista, de quem trabalha no setor. Quando que a arroba vai chegar a 400, né? Eu lembro quando rompeu 100, isso daí faz um tempinho já, né? Mas quando rompeu 100, a expectativa quando o boi 80, 90, 100. Ele rompe 110. Aquele período lá de transição de 2010, onde teve uma demanda muito forte, o mercado estava muito aquecido e foi rompendo, chegou a romper 2014, 2015, aquele patamar de 130, 150 e foi trabalhando nesse nível. Então acho que é a expectativa sempre do pecuarista, né? Mas o 400, né, que é a pergunta, que é a discussão, ou foi a discussão até então. Sim, a gente tem que sempre pensar e uma fala como economista, a gente tem oferta e demanda. Uhum. A gente tem, do lado da oferta, alguns fatores que podem levar a essa precificação, desde o ciclo pecuário, até mesmo um clima, isso é natural. E a demanda, assim, a compra do consumidor. Eu tenho o consumidor interno, que vai necessitar de renda, mas por outro lado eu tenho uma enxurrada de proteína aí transitando ou sendo a competitiva, pensando no interno, e no externo também. Aí vai questão de logística, câmbio, mas são fatores que vão impactar na lógica da precificação. Pensando na demanda, vamos começar da demanda. A gente tem um mercado internacional com baixo estoque de carne, baixo estoque de animal. Tá. Então, por esse fator, a gente tem um mercado, sim, valorizado. Um mercado que vai buscar uma valorização. Temos a questão também da guerra tarifária, que entra forte, daí dá uma esfriada, dá algumas pausas. Mas sim, que independente se vai continuar as tarifas ou não,
eu já coloquei uma nova dinâmica de negociação. Mas espera aí, se ele fez uma vez, ele pode fazer de novo, eu vou ficar dependendo de um único país, eu vou me abrir e vou abrir negociações com outros. Como é o caso de um Japão, de uma Coreia do Sul, que começam a colocar o Brasil no radar. Como a própria União Europeia, tentando se aproximar mais da América do Sul, do Brasil. Então, por si só, isso é um fator de valorização. Perfeito. O quanto que isso representa do total no Brasil? Porque a gente está falando da parte do que vende para fora, né? Que a gente vê muita, por exemplo, acho que teve recorde de exportação recentemente, né? Recorde de exportação. A gente exportou ano passado, 2024, 2,8, 2,9 milhões de toneladas. O que isso representa no nosso mercado? Representou algo em torno de 28% de tudo que a gente produziu. Tá. Então a gente cresceu de exportação 23% em relação a 23%. Só que a nossa produção vem vindo bem. A gente vai guardar essa informação para falar de oferta, mas a nossa produção cresceu. Sim. Então, se eu pegar na dinâmica de 2019 para cá, as exportações saem de um patamar de 20%, 22% do total produzido para 28%. Esse 6% parece pouco, mas é muito, é bastante coisa. Então, a gente tem um fator externo importantíssimo. Agora, num cenário global, temos o menor custo de produção, um dos menores custos de produção, tanto de pasto como confinamento. A dinâmica produtiva brasileira de pastagem e até mesmo a produção de grãos, que a gente tem 2 anos interessantes de muita oferta, favoreceu o custo mais baixo do Brasil. Esse é um ponto interessante em termos de competitividade internacional. Sim. Que aliado ao câmbio, deixa a nossa carne muito barata, se a gente comparar com os outros mercados mundiais. Então, se eu colocar Estados Unidos, Austrália, Uruguai, Argentina, Paraguai, própria Colômbia que está aqui, Nova Zelândia, próximo lá do Pacífico, aquela região lá, Japão, China, a nossa carne é uma das mais baratas. Sim. O grande empecilho, quando a gente analisa somente o preço da carne ao produtor ou o preço do boi ao produtor, é que a gente tem um custo de logística complexo. Sim. Da saída do boi. Por exemplo, eu tenho uma fazenda em Camapuã. O boi sai de Camapuã para ser abatido em Campo Grande e daí ser transferido até o Porto de Santos, que ele vai ser embarcado, seja para a China ou seja para a Europa, lá no porto de Hamburgo. Que daí vai chegar em Frankfurt para ser consumido, ou que seja, no interior da China. Olha o custo de logística. Ah, mas puxa vida, Thiago, os Estados Unidos também é assim. Os Estados Unidos ele vai pelo Porto do Panamá, é até um dos fatores da briga comercial do Trump, mas ele vai do Porto do Panamá, ele vai pelo Pacífico. Ele tem um custo logístico menor. Além do que, internamente, eu citei esse exemplo pegando o exemplo de Camapuã, de Campo Grande, grandes produtores de carne bovina, porque eu tenho um fluxo logístico muito grande, que nos Estados Unidos é mais eficiente. Sim. Seja pelas ferrovias. Ferrovias, né? Tudo interliga o país inteiro, né? E eles têm as duas costas, né? Mas ainda assim, ainda tem uma saída que passa no Panamá ali, né? Perfeito. Então tudo isso impacta no preço final e na negociação. Peraí, eu preciso da sua carne, Brasil, mas eu vou negociar, eu quero um preço menor. Mas também tem uma questão, assim, a gente fala do preço da arroba do boi que vai vender em dólar pro resto do Brasil, mas não é o mesmo preço da arroba de boi ou não é o mesmo produto que é vendido por outros países. Perfeito. Né? A carne brasileira tem uma característica específica, Perfeito. Né? O pecuarista não fique bravo comigo, longe disso, mas a gente ainda trabalha muito com a carne commodity, com a carne ingrediente. Como os Estados Unidos exporta carne premium para a China, recebe 10 mil dólares, a gente está exportando para a China recebendo 5 mil dólares. Não é que a gente não tem uma eficiência produtiva, a gente tem. O produto é outro, né? O produto é outro. Então a gente ainda tem, e eu acho super legal isso daqui, porque a gente tem um espaço para caramba para crescer. Tanto é que a gente exporta carne para os Estados Unidos. Perfeito. É uma conta que você fala, mas se os Estados Unidos produz mais carne que a gente, inclusive, né? E a gente exporta muito mais para o mundo, mas exporta para eles também, mas qual é a lógica disso? É porque carne não é tudo igual, né? Não é tudo igual. Tem produtos diferentes dentro do mesmo boi, né? Produtos diferentes do mesmo boi, bois diferentes. E também consumidores diferentes. A gente vai pegar uma população do Oriente Médio que é uma carne mais magra. A gente vai pegar determinados países, no Japão, que ele tem o Wagyu, por exemplo, que ele gosta de outro tipo de gordura, né? Então, assim, a gente tem diferentes tipos. Tá, Thiago, mas vamos voltar nos 400. Você rodou. Estamos fundamentando, vamos lá. Tô tentando enrolar a turma aí. Do comércio internacional,
Porque daí a gente... 30%, 28% e agora tem o resto interno, né? Interno. Aí vem o peso agora. Mas eu tenho uma questão, Arthur, o câmbio. Uma coisa que ninguém... Se eu pegar o câmbio hoje a 5,70, vamos pegar uma média, eu tô falando de um boi. Se eu pensar no boi de $400, eu tô falando de um boi de 70, de R$400 a arroba, perdão. Estou falando de um boi de $70 por arroba. $70 por uma única vez o boi só passou. Um único mês da história recente. Que foi quando a China veio comprando muito. Sim. Faltou boi para a China, carne, e faltou boi para o Brasil. Foi em 2021 ou 2022? Perfeito, isso daí, a transição. Hoje o boi, mais ou menos $55 a arroba. Então, para arroba chegar a 400 pensando no dólar, eu tenho que ter, obviamente, um câmbio acima de 6. Porque senão a carne fica cara para o comprador. Sim. Não é que não possa passar de $70, $80, mas eu preciso ter um apetite, historicamente. Eles param de comprar, né? Um patamar de 55, Qual é a alternativa do mercado brasileiro? Que a gente entrega esse tipo de carne em volume para a China, por exemplo, que é o maior comprador, né? A China acho que compra o quê? 50% da exportação? Quase isso, um pouquinho menos, mas... E se eles decidirem não comprar da gente, ele compra da onde isso? Aí que tá, né? Ele, obviamente, ele vai buscar mercados... Argentina, Paraguai, Uruguai, que não tem volume. Estados Unidos, que eles estão brigando. Austrália, Nova Zelândia, mais um gado leiteiro. Então estão lá perto. É claro que não é simples substituir o Brasil. Então o Brasil está numa posição muito estratégica. Mas a grande questão é que além de ele buscar outra carne bovina de outro fornecedor, ele vai ter as outras proteínas. Tá? Sim. Que daí isso impacta no nosso mercado também. Então, assim... Aí eu já começo a ter um reflexo. O boi pode chegar a 400? Ele deve chegar a 400 nos próximos anos. Mas principalmente nesse curto prazo, se vier um grande comprador, um apetite maior, como o japonês. O mercado japonês é um grande comprador, pagador. Coreano, sul-coreano. A própria Europa tentando, mas aí tem uma restrição maior. Mas os próprios Estados Unidos... Uma questão até meio ideológica, né, com o Brasil. Né? Perfeito. Então, eu tenho margem nesse sentido, mas eu preciso ter uma moeda hoje um pouco mais desvalorizada. E no peso da questão do mercado interno, que aí é onde eu quero entrar nessa nuance aí da proteína que a classe média consome e a classe média, aprendi na sua aula, vamos ver se eu estou sabendo, hein? É o grande consumidor da proteína e é o cara que altera, se ficou um pouquinho mais caro, ele muda. O cara que da classe A, se ficar mais caro, ele vai continuar comendo do mesmo jeito. E o cara que já não come proteína não vai continuar do mesmo jeito. Mas a classe média, ele muda pro frango e muda pro ovo muito rápido, né? Perfeito. Mercado interno e mercado externo. Uma coisa que eu aprendi quando eu estudei o mercado, eu comecei a estudar o mercado de proteína, demanda de proteína animal está vinculado com renda. Isso em qualquer lugar do mundo. Pode ser em Piracicaba, em São Paulo, em Maceió, pode ser na China. Se a renda sobe, eu quero comer melhor. Sim. Se a renda sobe para a pessoa, até mesmo de classe A, não é que ele vai consumir mais carne bovina, mas ele vai buscar um produto de valor agregado maior. Sim. Agora, população de baixa renda, ele vai consumir mais. Sim. Por isso que é importante eu ter uma economia sólida e forte, que sobre renda para as pessoas substituírem proteína vegetal por proteína animal. Então, como eu tenho 70% do mercado de produção de carne bovina brasileiro, então eu dependo muito dessa renda. E como é o comportamento dos preços, sim, das demais proteínas, principalmente frango, suíno, ovo, tá? Que isso vai dinamizar. Então, mas se eu olhar daí sobre a perspectiva da demanda interna para os próximos 2 anos, 25 e 26, a gente tem 2 anos interessantes para consumo de proteína. O governo atual, ele vai colocar dinheiro no mercado. Ele vai tentar se reeleger natural, como foi em 2010 e 2014. Sim. O boi de 100, o boi de acima de 115, 120, o boi escalando preços maiores. Porque eu tinha muito dinheiro no mercado. O brasileiro estava consumindo mais. Em 2010 a gente importou picanha da Austrália. Nunca isso a gente tinha importado. Então, o mercado doméstico ele pode ser esse vetor aí de crescimento da arroba. Sim. Então a gente tem, poxa vida, Thiago, você falou, mercado externo, baixa oferta, necessidade do Brasil. E aí eu tenho o mercado externo no curto prazo, bem demandante, eu tenho sim um cenário positivo final de 25 e ao longo de 26.
E aí tem essa pergunta, né? A gente tem um alinhamento de astros aqui que se isso acontecer, deve acontecer, o negócio, né, vai subir. Então vai chegar em 400? Se me perguntar isso, eu falo vai, eu só não consigo dizer quando. Alguma hora vai. Nem que seja pela atualização monetária, né? Perfeito. Eu ia chegar nesse né? vai chegar a Em algum inflação. momento vai. A inflação, ela vai jogar o boi a 400. É natural. Mas a questão é o quando. E aí é onde, assim, qual é a tua expectativa, baseada nas tuas informações, do que... Quando é isso daí? É 2026? É 2027? Estamos falando da arroba do boi gordo, né? Então, não confundir, porque a arroba do bezerro vai chegar em 400 antes, né? Então... 400 antes. O bezerro é um outro fator que vai empurrar a arroba, porque o bezerro caro, o custo acaba jogando a arroba para frente. Se eu fazer uma análise de novo no curto prazo, eu não creio que a arroba consiga chegar a 400. Aí vira um corte, né? Não bateu. Olha lá, Thiago falou, mas não é, porque eu tenho sim. Eu volto a falar, um boi hoje de 370, quantos dólares essa arroba? 50, 60 dólares, Sim. Que são patamares de preços fortes. Agora, de novo, se o Japão ele abre esse mercado, ele valoriza a arroba, com certeza. Daí a gente vai falar de arroba já no curto prazo de R$400 e R$450. É uma arroba muito forte. Agora, tem o Japão nessa aí como o Japão, ele player paga que bem, pode mudar tudo aí. Bem. Agora, vamos pensar o status quo atual, a China comprando volume, mas a gente está produzindo mais. É uma arroba que o mercado futuro sinalizava 350, 357, 60. É factível para 2025, 365. Esse patamar de 340. Então, pensar numa arroba de 400 é mais para frente. É o ano que vem, nos próximos anos. Vamos lá, e pro assunto que tá hoje. Você falou hoje, ela falou assim, saiu uma notícia hoje aqui, quem não viu, tem que ver. Assunto aí de gripe aviária, um caso no Rio Grande do Sul, é isso, né? No Rio Grande do Sul, que na saiu, cidade de Montenegro. E aí, assim, pegando... Por que eu tô falando de frango? Porque o frango impacta no consumo interno. Se o frango cair de preço, despencar e ficar extremamente barato, ele ganha a competição na hora da escolha da gôndola, né? Então, vamos lá. Eu queria que você explicasse um pouco até o que você sabe e o que tu acha que pode impactar aí quando a gente fala sempre pensando na carne bovina, vou pegar o gancho e essa substituição. Então é sempre importante lembrar, o Brasil ele produz algo em torno de 15 milhões de toneladas de carne de frango. Na carne bovina, algo em torno de 10 a 11 milhões de toneladas. E carne suína, algo em torno de 5 milhões de toneladas. Então a gente está falando de uma cadeia que produz muito. Tudo bem, ciclo curto, ajuste, ok. É a carne mais consumida, algo em torno de 45 quilogramas, frente a 30 quilogramas do bovino e algo em torno de 18 quilogramas de suínos. Então, o que o impacto da carne de frango pode trazer para as demais cadeias? A gente está falando da carne mais barata, né? E tem uma conta interessante, 1 quilo de frango hoje no atacado é algo em torno de R$9, algo em torno disso. Em 94, com um plano real, com uma moedinha de R$1 comprava 1 quilo de frango. E o meu salário... Era até slogan, né, do governo. Exatamente. Né? Salário mínimo de R$70, então com 1,4, 1,5 do meu salário eu comprava 1 quilo de frango. Hoje o salário de R$1.500, médio, e R$9, hoje a metade desse valor eu despendo para comprar 1 quilo de frango. Então é muito barato. Então o consumidor ele vai para o frango como acesso direto à proteína. Isso por si só já joga uma pressão na carne bovina, que é a mais preferida, que para churrasco, para confraternização e até mesmo o paladar do brasileiro, ele gosta como preferência a carne bovina, mas tem a questão financeira. Então, quando eu tenho essa questão da influenza aviária, que já a China, no dia de ocorrência, já declarou 60 dias de embargo, que é o nosso maior comprador. A União Europeia também declarou embargo. Pelo menos para o Rio Grande do Sul, aí a gente está falando, a China, no caso, o Brasil como um todo. E a produção de frango é muito relevante no Rio Grande do Sul. É muito relevante. O sul do país são os 3 maiores produtores junto com São Paulo. Então eu vou ter uma dinâmica diferente de comercialização. Tiago, faz mal comer uma carne de frango? Não vai fazer mal para o ser humano. É claro, o contato com a ave doente, sim, mas a carne, o ovo, não. Mas é claro, por questões sanitárias eu não exporto. Então essa carne, ela entra no mercado doméstico. A grande questão ela num primeiro momento entra, você tem um ajuste, sim, da produção, que
ao contrário do bovinos de longo prazo, curtíssimo prazo, então tem um ajuste rápido. Por outro lado, sobra carne e a gente não exporta. Eu tenho alguns cenários aí. Eu posso ter os países que não vão importar frango do Brasil comprando frango de outros países. Por outro lado, uma demanda maior por carne bovina e suína. Isso pode impactar no mercado externo. Agora, no mercado interno, eu vou ter essa oferta maior que, consequentemente, impacta a dinâmica do nosso mercado de carne bovina. A gente vai ter mais frango e a competição vem. Então, não é que o preço vai derreter, não é que vai virar, obviamente, um ambiente obscuro e seguro, mas a gente tem, sim, uma pressão natural de mais oferta no curtíssimo prazo. Isso deve, sim, impactar, sim, as negociações, precificação no mercado de carne bovina, no mercado de carne suína, tudo isso daí. É duro porque algo tão... que sai a notícia e é um primeiro caso, é até injusto eu fazer uma pergunta assim, mas o que é que vai acontecer? Pô, tem uma porrada de coisa que pode acontecer que pode mudar tudo. Pode ser algo que nem dê tanto efeito, mas pode sim dar um grande efeito que não tem como a gente prever, né? Tem uma coisa ali, mas o cenário provável... Perfeito. Mas uma coisa que eu acho que é importante, aproveitar esse canal aqui que você tem, que ter uma audiência fantástica, é falar do agro, não na questão de defender o agro, mas mostrar realmente a cadeia de frango é uma cadeia redonda no Brasil, bem organizada. Era um dos únicos países que não teve esse foco de doença. Sim. Estados Unidos, China, Europa, é uma loucura. E realmente a resposta do MAPA, a resposta do governo, a gente tem pessoas fantásticas trabalhando no MAPA, na BPA, que é a associação que representa, a resposta vem rápida, é uma resposta segura. Então eu acredito que isso realmente vai ser solucionado rapidamente. Na gripe aviária isso impacta no ovo também, não? Você tem um impacto em aves e naturalmente eu posso ter essa contaminação. Por isso que a necessidade de um controle rápido, que o governo mostrou. Porque o ovo acaba sendo emblemático, né? Porque é aquela comida popular e tal, e que o pessoal usa isso, né? O ovo tá nas alturas, o preço do ovo, né? Daí vem a desculpa. Vai ficar mais caro ainda, né? Não, mas eu acho que o brasileiro ele pode ficar confiante, pode ter uma oscilação sim de cotação, seja para o setor produtivo para baixo, seja para o setor final, uma falta de produto, mas isso não deve ocorrer. Então o Brasil, na minha visão, ele vai sentir como um grande player, mas ele vai se recuperar rapidamente pela estrutura que tem. Vale lembrar, a gente teve esse foco agora, mas peste suína africana a gente não tem aqui no país. Sim. Aftosa 2005, tivemos os casos de vaca louca atípica, mas casos esporádicos. Então, a gente tem um ambiente seguro de produção. Sim. É claro, a gente é um país continental. O controle realmente é complexo, mas a gente vinha... É desafiador. Mas também bem robusto também, bem robusto. Bem robusto, mas a gente vai sim ter um cenário aí de muita especulação natural, de comprador, de vendedor, mas o Brasil passa por isso. Tiago, vamos para o final aqui, eu vou te fazer algumas perguntas do CPF, que está por trás da parte, né, além do profissional e tal, mas um pouco da visão pessoal sua sobre algumas coisas. A primeira a gente é muito assistido e tem muita audiência dos jovens, o cara que está acabando de se formar, ou está começando uma faculdade, está tomando decisões na vida, né? Imagina que você está vendo o Tiago recém-formado, você formou com 21 anos? 22. Tiago de 22 anos, magrinho, magrinho, era uma vareta aí. Era com 22 anos, será que sabia o que ia fazer? Não tinha nem noção do que ia acontecer na vida, mas você pode dar agora um conselho para ele. Qual o conselho que você dá para o Tiago magrinho de 22 anos, recém-formado? Eu vou falar especificamente, depois a gente generaliza, mas foi bacana. Quando eu decidi fazer Exalc, eu venho de uma família que tem uma parte industrial, tem uma parte no pé na agricultura, tios agrônomos, primos, pecuaristas, etc. Mas a grande preocupação da família perto tem que fazer engenharia, tem que civil, elétrico. Meu pai é engenheiro civil, por exemplo. Aí um grande colega, um grande gestor, até de uma grande indústria automobilística, falou, não, ele está indo onde que todo mundo vai precisar. O que é? Consumir alimento. E primeiro, então, focando, o que eu falaria para o menino de 22, para a menina de 22 anos, das agrárias? Pô, vocês estão no mercadaço. Foca, estuda,
se profissionalize naquele segmento que você escolheu, seja zootecnia veterinária, melhoramento genético, nutrição, seja economia agrícola, seja bom naquilo que você está fazendo. Mas assim, vocês estão no mercado fantástico que é a produção de alimentos. Todo mundo vai ter que comer alimento algum dia na vida ou todo dia na vida. Então, agora, em linhas gerais, a gente tem profissões fantásticas no país. Eu falaria um pouquinho do que eu comentei há pouco. Foca, tem que focar, especializar. Quando eu falo especializar, é não só ficar naquele tema, não. Eu preciso ter uma visão sistêmica do negócio. Isso eu falo para os meus alunos, isso eu falo para os meus amigos. Eu preciso ser um bom economista, mas eu preciso entender o ambiente que eu estou, da produção. Sim. Desde uma indústria de insumos, o produtor, a processadora e o consumidor final. Não é porque eu sou economista que eu só vou falar de oferta e demanda, preço, custo, não. Eu tenho que entender onde que eu estou inserido. E também ser mais heterogêneo em termos de relação. Eu preciso, obviamente, absorver um baita conhecimento que o Arthur tem. Eu preciso aprender com o Arthur. Tô aqui, tá até acreditando agora. E é sério mesmo, não é? Então eu falaria isso, realmente, se dedicar. Não vou entrar especificamente nos temas, mas, sabe, ler mais, conversar mais, se relacionar mais. Eu acho que esse é o profissional do futuro. E assim, não desanimar. Tem muitas pedras. Aguentar a porrada, né? 22 anos. Vai vir porrada, Não né? vai sentar na janelinha, porque você vai chegar com muita experiência. E com certeza você vai chegar. Não precisa chegar até os 45 do Thiago. Você pode ser melhor que o Thiago com 25 anos, sim. Mas saiba que tem um processo. Sim. Mas que se dedicar. Eu acho que isso é o fundamental, se dedicar. Thiago, todo dia quando você sai de casa de manhã, você tem uma opção. O cara fala assim, vou hoje não. E aí você fala, não, eu vou. Tenho que sair porque eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. A minha pergunta é, o que faz você levantar de casa para fazer o que você faz, seguir o que você faz? Porque você arruma muito enrosco querendo crescer na vida. Porque quando você não quer, que você fica quieto, né? Então você com certeza tem um resultado que você tem porque você foi atrás do que você queria. Por que você levanta de casa e vai atrás do que você quer? Rapaz, é uma pergunta bem, eu vou dizer assim, bem ampla, mas bem psicológica no bom sentido. Eu acho que eu vou usar uma palavra aqui de coração, eu acho que é o amor. O amor para as pessoas que dependem de mim, eu falo dentro da minha casa. E as pessoas que trabalham comigo, hoje eu trabalho com 30 pessoas. Que eu sei que ele espera que o Thiago venha e fale uma coisa diferente, que dê o direcionamento. Isso eu falo lá dentro do meu ambiente de trabalho, assim como na minha casa. Eu tenho que estar bem. Então, assim, o que me motiva é também ajudar as pessoas a crescerem. E para isso eu preciso estar no campo. Para isso eu preciso estar fazendo. De vez em quando dá vontade de ficar embaixo da coberta. O grande desafio desse ano meu é acordar todo dia de manhã na academia. Estou cumprindo, isso é bom. Firme. Então assim, porque de noite, aí fecha indicador, fecha um monte de coisa, mas assim, então eu acordo. É fácil acordar às 5 da manhã? Não. Força de vontade, difícil. hein? É difícil pra caramba. Difícil, mas... Então assim, é a paixão pelo que você faz, é o amor com as pessoas. Eu acho que é isso. Então, ajudar as pessoas a se desenvolver, eu acho que isso que me motiva. Porque assim, desafio tem pra caramba. Tem um monte. Desanima algumas vezes, não vou dizer desanimar, me preocupa algumas vezes, mas não. Se você estiver fazendo o que você gosta, se você estiver fazendo com carinho, com paixão, é fantástico. Então, acho que é um pouco dessa motivação aí. Bom demais. Thiago, agora, onde que o pessoal que quer te encontrar, encontra o seu trabalho, enfim, as redes sociais, o site, sei lá. Fala aqui pra câmera e diz onde é que o pessoal encontra o trabalho do Thiago, do CPEA, enfim. Rapaz, o Thiago, o ponto fixo do Thiago é lá em Piracicaba, então tá todo mundo convidado pra comer um peixe na Rua do Porto. Eu tô falando de carne bovina, a turma já vai... Mas a única coisa que eu sei fazer é churrasco. Eu faço mais ou menos. Fazer arroz é complicado. Meu filho de 12 anos sabe fazer arroz melhor do que eu, é sério mesmo. É sério. Churrasco eu sei fazer. Agora, fica convite, vai para Piracicaba, lá na Exalc, vai ser um prazer mostrar o CPEA, mostrar a Exalc. Então tem o site do CPEA que pode me encontrar, meu LinkedIn também, Thiago Bernardino de Carvalho. Tem também as redes sociais, o Instagram, tb.carvalho. Eu não sou um grande influencer como o Arthur, que publica coisas fantásticas, mas algumas publicações, onde que o Thiago está rodando. Então eu acho que é por aí, mas...
Eu gosto de uma prosa assim, ó. Fica o convite para ir bater lá em Piracicaba, ouvir moda. Vamos levar o Raízes para gravar lá em Piracicaba, vamos na levar, Exalc, vamos no levar. CPE, nos amigos que você tiver lá, vamos fazer isso aí. Eu fiz esse convite aqui, agora ficou gravado, é uma provocação. Serba tem que levar lá para Piracicaba, gravar lá no Rio Piracicaba, Ixi, conhecer os pecuaristas de Piracicaba e conhecer o CPE Exalc. Vamos. Vai ter um monte de gente que vai gostar, viu? Muito bom. Muitíssimo Parabéns, obrigado. viu? Parabéns. Valeu, muito obrigado. E você que ficou até aqui, meu amigo, meu muito obrigado. Tenho certeza que você está saindo melhor do que entrou, aprendeu alguma coisa. E como é que você agradece? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe, mande para alguém, comente. E no mais, acompanhe os próximos episódios do Raízes S.A. Ei, Agro, fique comigo e até a próxima. Foi? Chique. Então vamos fazer isso daí de ir lá para Não, Piracicaba, vamos hein? fazer, ó. Deu bom, ó. Final? Só o... Ah, tá. Mas o final todo ou só o reagro, Paulo? Só... Tá. Não, Só desde a virado. metade lá, né? Desde a Só metade virado. lá. Manda aí. Reagro, fique comigo e até a próxima. Beleza? Chique. Beleza, viu?